De início eu quero orar ao Senhor, né? Adorar o nome dele. A gente já exaltou o nome do Senhor. E agora eu queria te pedir que você colocasse agora essa palavra, tudo que você vai receber agora diante de Deus. Levanta comigo e faz essa oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, continuamos nesse espírito de adoração ao teu nome, Senhor. Convocamos e te convidamos, Senhor, para que o Senhor traga a tua palavra, a santa, pura e perfeita palavra de Deus a este lugar. Que o Senhor possa usar, Senhor, a minha voz, as minhas palavras, Senhor, como instrumento, Senhor. Apenas um instrumento fiel àquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Meus amados, é um bom desafio hoje estar aqui, né? E hoje eu tenho uma palavra para trazer aos irmãos lá no livro de Ruth. É um livro bem pequenininho, tem quatro capítulos. E eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo sobre esse livro e os aprendizados que o Senhor quer nos trazer hoje. E como título dessa mensagem, eu escrevi algumas coisas aqui, né? De uma terra arrasada para os campos que florescem. E a gente vai ler alguns versículos, tá? Então vou pedir para você abrir no livro de Ruth e eu vou aos poucos mencionando alguns versículos. Mas de início eu vou ler do Ruth, livro de Ruth, que está lá depois do livro de Juízes, o capítulo 1 e do versículo 1 ao 5. No tempo, todos encontraram? Quem encontrou, diga Lion. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Muito bem, a gente leu o começo aqui da história desse livro e tem alguns fatos que já começam a acontecer aqui do 1 ao 5 que ocorreram no tempo dos juízes, né? Então ainda não era o tempo dos reis. Quem foi o primeiro rei de Israel? Todo mundo está treinado? Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Então Saul foi ungido por Samuel. E esse livro ele tem como pano de fundo histórico justamente a época dos juízes. Então na época dos juízes,
ocorreram muitas situações no povo de Israel em que o povo ora estava bem, ora estava mal. E um dos períodos dos juízes, a gente não sabe exatamente aqui exatamente qual momento, mas lá na frente a gente vai ver mais ou menos onde é que se situou historicamente isso, mas ocorreu uma escassez no povo de Israel, ou seja, lá em Judá, que era a terra onde a família de Noemi morava. E vocês vão ver que esse livro, ele tem um nome de uma pessoa que ela naturalmente ela não era do povo judeu. O livro de Ruth, ele tem o nome de uma pessoa que não era naturalmente judeia. Isso não é muito normal para o povo judeu, porque ele conserva muito a sua descendência. Mas a gente vai ver que a história e o Senhor faz reviravoltas na vida de pessoas independente da sua origem. Então esse é um dos ensinamentos que a gente vai ver muito aqui sobre a história do livro de Ruth. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui com vocês é que houve um homem que ele era de Belém de Judá. Alguém lembra dessa cidade? É familiar para vocês a cidade de Belém? Belém da Judeia. Alguém lembra? Belém da Judeia é a mesma cidade, olha que coincidência, que Jesus nasceu. Não é? Quem lembra da estrela de Belém e tal? Tem até filmezinho. Mas olha que coincidência, Belém de Judá é a mesma cidade que Elimeleque saiu por causa da fome e foi para onde? Foi lá para a cidade dos Moabitas. Então guardem aí o nome dessa cidade, porque vocês vão entender lá na frente que isso não é só uma coincidência, isso é uma providência dos planos de Deus. Então saiu quem? Elimeleque, Noemi, que era sua esposa, e seus 2 filhos. Então ele já tinha uma família juntinha, tudo bonitinho, formado lá em Belém da Judeia, uma cidade muito, muito legal lá de Israel, do povo de Israel. E eles fugiram de Belém por causa da fome. Então o negócio começou a apertar para Elimeleque. Ele disse: não, vou levar minha família, o negócio está ficando difícil aqui, vou levar ali para passar pelo menos um tempo entre os moabitas. Só que o que aconteceu? Logo de algum tempo depois que eles chegaram na cidade de Moabe, Elimeleque morreu. Então ele deixou a Noemi viúva e com 2 filhos solteiros, né? E aqui já começa a acontecer uma tragédia. Imagina um pai de uma família morrer. Isso por si só já é uma tragédia. Mas se você for observar na cultura judaica, é bem pior ainda. Porque o homem da casa, o sacerdote, ele é um provedor e existia uma responsabilidade muito grande dos homens. Existe isso na cultura judaica. Só que para piorar um pouquinho, ele morreu fora da sua terra. Ele não estava na sua terra. Então, de repente, se tivesse algum parente para acudir lá, a coitada da Noemi, com 2 filhos, não tinha. Então, ela estava com 2 filhos e sem o marido para sustentar. Aí, a Bíblia não fala, mas eu acho que Noemi ficou assim: rapaz, eu vou ter que casar esses meninos, porque eles vão ter que criar ficar com couro grosso agora.
agora vão ter que casar e formar a família deles, porque senão o negócio vai ficar ruim aqui pra gente. Aí eles arrumaram as duas e os dois se casaram. 2 moabitas e os 2 se casaram. Qual era o nome dessas 2 moabitas? Era Orfa e Ruth. Quem é a mais conhecida aqui? Vocês lembram de Orfa em algum outro canto na Bíblia? Não? Pois é. Lá na frente a gente vai entender por quê. Que vocês lembram mais de Ruth do que de Orfa. Só que depois passaram-se 10 anos e Malom e Quilom morreram. Casou, 10 anos depois, tem quantos anos de casado? 11 anos de casado. Pronto, 4 anos de casado. Então, tá no tempo ainda. Tá repreendido, né? Então, 10 anos depois, Malom e Quilom, eles faleceram, morreram. E aquilo que já estava difícil, né? Que ela estava tentando resolver de repente do seu jeito, Noemi, complicou um pouquinho mais, porque os 2 filhos morreram. Aí Noemi olhou para um lado, olhou para o outro. Meu Deus, eu acho que essa terra aqui o negócio está difícil. Porque ela saiu da terra dela para se livrar de um problema. Aí ela foi para outra terra, ela achou mais 3. Matou 3 do sangue dela, né? O marido e os 2 filhos. Então a situação piorou mais ainda. E eu abro um parêntese aqui, que muitas vezes a gente quer resolver algum problema na nossa vida. Como Elimeleque aqui procurou resolver o problema da família dele. E ele saiu de um lugar onde a gente sabia que havia bênçãos, existiam momentos de dificuldade, existiam, mas o Senhor sempre abençoava o povo de Israel. E Elimeleque saiu para resolver um problema, só que ele criou mais problema. E que o entendimento que a gente possa ter nas nossas vidas, aqui não relata assim, Elimeleque consultou a Deus e Deus deu a direção para Elimeleque ir a Moabe. Vocês leram isso? Não. O Senhor falou com Abraão e diz, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei e lá eu te farei próspero e tal e tal. Falou um monte de coisa para Abraão. Só que Deus não falou para Elimeleque, ó, Elimeleque, eu tenho uma providência lá em Moabe que Deus vai te tirar dessa fome. Deus não falou isso. Agora Elimeleque decidiu ir para Moabe. Então, consequência da decisão, o Senhor aqui na Bíblia não fala expressamente dizendo, olha, Elimeleque morreu porque ele foi para Moabe. Não, mas coincidência ou não, ele morreu depois que foi para Moabe. E longe da promessa que toda a descendência dele recebeu, que era onde? Em Canaã. Que era Israel, que ele estava em Judá, e lá, depois do tempo dos reis, já existia a divisão das tribos, e uma das tribos era Judá. Dentro de Judá tinha a cidade de Belém. Então, que você possa fazer uma reflexão na sua vida e procurar entender, Senhor, os meus planos estão de acordo com os teus planos. Essa dificuldade que eu estou passando agora, qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? O Senhor quer para eu ficar aqui ou o Senhor quer para eu ir para onde os moabitas? Será que lá onde os moabitas moram há uma solução? Eu não sei o que Deus
falaria para Elimeleque. Mas eu sei que a Bíblia não diz que ele consultou a Deus. Então, que você consulte a Deus em tudo que você for fazer, principalmente em decisões grandes. Olha o tamanho da decisão que Elimeleque tomou. Ele tomou a decisão de mudar de uma cidade para uma cidade. Aí você tem que olhar aqui qual era o contexto do povo dos Moabitas. Os Moabitas eram um povo que eles eram pagãos. Eles vieram da descendência de Ló. E assim se entregaram ao paganismo assim de uma forma absurda. E em algum momento eles continuaram nesse paganismo. E Elimeleque decidiu para ir para dentro desse povo. E olha o que aconteceu com ele, olha a consequência, né? Ele faleceu e daqui a pouco os filhos dele se casaram e 10 anos depois faleceram. E nesse contexto de terra arrasada ficou Noemi, Orfa e Ruth. Então Noemi, o que ela fez? Eu acho que de repente vinha notícias de tempos em tempos da terra dela. E ela ficou sabendo, ou pelo período do ano, de repente pela experiência dela, ela ficou sabendo que era o tempo de colheita lá em Judá. Era o tempo de colheita e estava havendo boas colheitas. Lembra que eu falei que o Senhor, de tempos em tempos, ele continuava abençoando o povo de Israel, e isso se cumpriu. Porque depois de toda essa situação, a fome acabou em Israel. A Bíblia fala aqui que 10 anos depois, com certeza acabou a fome. De repente pode ter acabado até antes, mas a notícia chegou a Noemi 10 anos depois que os filhos dela morreram e tal. E a Noemi, ela ficou sabendo, olha, está tendo colheita lá. E ela já estava em terra arrasada, porque ela já tinha perdido filhos, marido e filhos. E ela estava numa situação assim, das piores. A Bíblia fala em outras situações de viúvas, como elas ficaram. Então, algumas vezes a Bíblia fala sobre a situação das viúvas. Tanto que a Bíblia própria fala, olha, ajude as viúvas, porque elas ficavam numa situação muito difícil. Porque elas não tinham condição de se sustentar a si próprias. Imagina ela sustentar mais 2 jovens, que eram suas noras. Então, Noemi decidiu voltar. Então, repete comigo assim. Decidiu voltar. Então, Noemi decidiu voltar. Voltar para onde? Para Belém, de Judá. Agora, pensa só. Você veio de um lugar. Você saiu de lá, você não saiu assim, puxando a cachorrinha. Estava passando alguma dificuldade? Estava. Mas você saiu para procurar o pior, né? Saiu para quê? Você saiu para procurar o melhor para a sua vida e para a sua família. Quando você sai de algum lugar para outro, você sai dizendo para o vizinho, rapaz, ou para os amigos, vou procurar o melhor para a minha família. E Noemi deve ter saído falando assim, eu imagino a cena. Noemi e Elimeleque, não, é porque aqui tá meio difícil, emprego tá complicado e eu vou lá para a terra de Moab, que lá o negócio tá melhor. Então eu vou para lá. Então ela saiu de Belém, da Judéia, para ter uma melhoria de vida, né? Guardem isso daí. E ela disse, olha, meninas, jovens, Ruth, Orfa, seguinte,
estou indo embora, vou embora para minha casa. E elas começaram a andar. Isso que eu acho interessante, né? Que lá vai as duas. Ela e as duas. Elas começaram a andar. Aí eu acho que Noemi se deu conta. Meu Deus, essas meninas não são. Elas não são do meu povo. Vai dar um preconceitozinho lá. A turma vai ficar. E agora? Levar essas duas meninas e tal. Então ela virou para as meninas, olha, a gente está no caminho, mas peraí, deixa eu explicar um negócio para vocês. Olha, eu não tenho mais marido, tá difícil de eu ter filho, porque até mesmo que amanhã eu arrume um marido e tenha um filho, vocês vão ter que esperar ele crescer. Então eu não tenho como dar marido para vocês. E aí? Não é melhor vocês voltarem para a casa dos pais de vocês, procurar um outro marido e que as coisas vão bem para vocês. É um conselho bom ou não? Vocês acham que é um conselho bom? Ela estava pensando na vida das meninas. Eram jovens, só que tinham ficado viúva. E Noemi ia levar elas para longe da terra que elas conheciam, da terra dos pais delas. Só que aqui ocorre uma situação inusitada. Elas choram e tal, tem toda uma emoção rolando. E depois que Noemi insistiu bastante, Orfa, eu acho que a senhora está certa. Eu vou embora para casa. Aí a Orfa chorando e tal, deu um abraço em Noemi e disse tchau. Eu acho que é a última vez que a gente vai ver o nome de Orfa na Bíblia. Que é lá no capítulo 14, do versículo 1. Elas prantearam outra vez em voz alta. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Aí eu vou ler o capítulo 15 e o 16, o versículo 15 e o 16, já para a gente olhar o momento seguinte. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Deus com D minúsculo, porque o povo moabita era pagão. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, eu irei, e onde é que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E essa interpretação aqui da Bíblia eu achei bem fiel. Ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus. Ela não diz que o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, isso indica que Ruth, ela já tinha entendido sobre Deus. Então, a Ruth, ela apresenta um caráter assim tão exemplar, que aqui eu acho que ela já estava convertida e o marido dela eu acho que já tinha ensinado, não sei se foi a própria Noemi que tinha ensinado sobre o Deus de Israel, mas aqui a gente já vê o caráter de Deus começando a ser impresso em Ruth. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vem do mundo como ela veio do mundo, né? Se a gente for trazer para uma interpretação atual, Ruth, ela veio do mundo. Ela veio de uma nação pagã, que eram os moabitas. Eles tinham muitos deuses. Ela se juntou por uma providência divina, se juntou a uma pessoa que era hebreia, que era da nação de Israel.
e teve a oportunidade de conhecer a Deus. E Ruth, ela agarrou essa oportunidade assim com muita força, mas com muita força mesmo. Tanto que o Senhor Deus começou a imprimir um caráter brilhante em Ruth. Olha, foi o que a gente leu aqui, que o teu Deus é o meu Deus. Aí, olha só o que aconteceu logo em seguida. Elas foram para a cidade natal e chegaram na cidade. Pensa numa cena na chegada da cidade. O povo ficou alvoroçado. Lá no versículo 19, diz que o povo deu um alvoroço lá. Eita, olha quem vem aí. Noemi. Não foi ela que saiu dizendo daqui que ia ganhar para prosperar, para ter um negócio melhor? Imagina a fofoca, né? Lá na região toda. Todo mundo começou a dizer: eita, não era essa daí que ia lá, porque aqui estava passando fome. Agora, que foi, hein? Lá não tem mais nada para tu comer, não. Então, essa era o cenário agora de vergonha. Noemi saiu de Belém em um cenário e diz: não, nós vamos procurar um lugar para melhorar de vida. E ela voltou pior de vida? Voltou pior ou melhor? Bem pior. Ela voltou sem marido e sem filho. Ela saiu com quem? Com marido e 2 filhos. Ela voltou sem marido, ainda tendo que sustentar uma nora. Aí o negócio ficou ruim demais para ela. Talvez assim, foi o cenário de pior humilhação que Noemi possa ter passado. Porque você voltar para um lugar e as pessoas te julgarem, porque esse alvoroço aqui provavelmente não era: não, vamos ajudar Noemi porque ela está chegando. Não parece isso. Parece que é aquele alvoroço mais do lado da fofoca. Tanto que Noemi, no versículo 20, diz assim: olha, não me chameis de Noemi, Noemi agradável. É mais próprio que meu nome seja Mara, amarga. Porquanto do Shabat, né? O Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Então, Noemi, ela começa a perder até um pouco da própria identidade dela. Noemi era uma pessoa que o seu nome era agradável, né? Pessoa agradável, saiu sorrindo. Só que agora ela pediu para que não chamassem ela de Noemi. Me chama de Mara, porque agora eu sou amarga, eu sou ruim. Porque o coração dela estava dilacerado. E eu imagino que ela não pensava mais assim que tinha saída para a vida dela. E muitas vezes nós passamos por situações assim. Às vezes na trajetória da nossa vida, em situações da nossa vida, nós passamos e vivemos situações de vergonha, de dor. E muitas vezes a gente perde até a nossa identidade. Porque quem é a nossa identidade? É aquilo que o Senhor falou sobre nós. O Senhor falou que nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos pessoas criadas para dar frutos nessa terra. E Noemi começou a perder frutos nessa terra. Aí ela pensou: tá tudo acabado. Deus já me condenou. Só que enquanto houver vida, haverá esperança.
Então, se você ainda não morreu, se o juízo ainda não se cumpriu na sua vida, haverá esperança. Então, que você não deixe as situações ou as circunstâncias, que aqui as circunstâncias eram severas, e muitas vezes na nossa vida as circunstâncias são muito severas, e você tem o desejo ardente de dizer para as outras pessoas: não me chama mais por esse nome, porque agora eu estou amargo, não fala comigo, porque não está dando nada certo. Várias vezes isso vai acontecer conosco, mas ainda há esperança. Sabe por quê? O Senhor, Ele fez e sempre fará um plano perfeito, com a sua infinita misericórdia e bondade. Deus é misericordioso e bondoso sempre. Ele sempre vai ser bondoso, sempre vai ser misericordioso. Sabe por quê? Isso é do caráter de Deus. Não adianta alguém dizer: ah não, Deus não foi misericordioso ali. Ele sempre vai ser misericordioso, ele sempre vai ser bondoso, mas ele sempre vai ser justo. Então Noemi colheu em partes, colheu muito sobre o que ela plantou. Ok, mas o Senhor nunca vai deixar de ser bondoso com ela. Olha a bondade de Deus que começa a acontecer na vida de Noemi. O primeiro ponto é que ela ia fazer uma viagem sozinha, né? Imagina tu voltar sozinha. Meu amigo, é capaz até daquela mulher se matar no caminho. Porque uma senhora de idade, que eu imagino que ela não fosse mais aquela jovem, bonitona, voltando para a sua cidade. Ela, voltando para a cidade dela, teve, no mínimo, uma companhia. Olha o que o Senhor providenciou. Arrumou uma companhia. Você gosta de andar sozinho no meio da rua? Isso é ruim. E andar sozinho para qualquer lugar é ruim. Então o Senhor providenciou alguém que acompanhasse Ruth de volta. E estava do seu lado. Noemi de volta, né? E quem era essa mulher? Aí aqui começa a aparecer uma figura brilhante desse livro, que é a Ruth. E Ruth era uma pessoa que o caráter dela começou a se revelar como um caráter aprovado com a sua fidelidade, né? Ruth, ela chegou na cidade junto com Noemi, e lá elas ficaram nas terras de Noemi, porque no povo hebreu é assim, as terras vão ser sempre daquela família. Aí a cada 50 anos há uma renovação e tal, você pode vender, mas nunca vai sair da sua família. Vai voltar os 50 anos e aquela terra vai voltar. E aquela terra continuava sendo de Noemi. Só que elas não chegaram na terra, mas não tinham o que comer. Aí Noemi e Ruth combinaram. Não, olha, tem um parente ali que ele tem terras. E como está no período de colheita, o que você vai fazer? Você vai começar a colher o resto daquilo que cai da colheita. E era uma lei também judaica que quando as pessoas que estavam coletando, fazendo a colheita, aquilo que caía era para ser deixado para os pobres. Ou seja, era uma esmola. Era uma esmola que ela deixava. Então Ruth começou a coletar as esmolas lá que ficavam da terra daqueles que estavam coletando, né? No versículo 7 do capítulo 2 diz o seguinte: ela me rogou que deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Então Ruth, ela começou a trabalhar. E olha que legal aqui.
Ruth, ela começou a ver que parada ela não ia resolver nada. Imagina só, ela esperar cair do céu lá comida, alimento, para resolver aquela situação ali que só estava ela e a Noemi. Então ela não esperou cair do céu. O que ela fez? Ela começou a trabalhar do jeito que dava. Então era um pouquinho, ela ia coletar só as espigas que restavam do trigo, mas era aquilo que ela tinha, era aquilo que ela podia fazer. Então, no lugar onde você estiver, aonde você estiver, faça o seu melhor. Não deixe de fazer o seu melhor, porque é só o pouco que tem. Porque Ruth, ela não se importou com o tamanho daquilo que ela ia colher. Ela começou a colher no pouco. Então repete assim comigo: no pouco, Ruth colheu. E essas espigas, ela viu que quanto mais ela trabalhava, mais ela conseguiria levar de provisão para a casa dela. E ela trabalhou sem cessar. E os trabalhadores começaram a olhar: essa mulher é diferente. Sabe por quê? Ela não parou, ela foi, ela trabalhou, só parou um pouquinho. E isso foi relatado lá pro Boaz, que é outra figura que a gente vai conhecer agora. Boaz, ele era uma pessoa influente lá, que já tinha uma plantação, já estava bem de vida, seu Boaz, né? E Boaz conhece a história de Ruth e começa a admirá-la por seu caráter. Lá no versículo 11 e 12 diz o seguinte: em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e a terra natal para vires morar em meio a um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua o que fizestes e seja ricamente recompensada por Deus, pelo Deus de Israel, sob cujas asas da proteção vieste buscar refúgio. Essa é uma palavra bem forte, porque Boaz já solta logo uma bênção sobre a vida de Ruth aqui, porque viu o testemunho que Ruth começou a dar. Testemunho de crente, meu irmão. O testemunho de Ruth, ela olhou por uma viúva, apesar dela ser viúva também, mas ela era uma viúva mais nova, então ela ainda dava conta de trabalhar. Então ela rogou por uma viúva e o Senhor começou, as pessoas que te cercam vão observar teu testemunho. Então, qualquer pessoa que estiver ao seu lado ou vivendo contigo no trabalho, seja na igreja, seja onde você pisar o teu pé, as pessoas vão observar o teu testemunho. E as pessoas começaram a observar o testemunho. Primeiro os lavradores lá começaram a ver: olha, essa menina é diferente. Depois contaram: olha, tem uma menina diferente aí, e olha, ela veio com Noemi. Rapaz, essa menina, vou te dizer, viu? Aí Boaz falou para ela: olha, que o Senhor Deus te recompense por tudo que você está fazendo pela tua sogra. E lá na frente, seguindo a história de Noemi e Ruth aqui, Noemi vai explicando as coisas para Ruth, o costume do povo judeu, e tinha uma situação lá que era importante sobre a lei do resgatador. Essa era uma lei que dizia o seguinte: se o marido morresse, primeiro o irmão teria que assumir a esposa do irmão. Se, por exemplo, eu morresse, se eu fosse israelita,
aí a Gilvânia ficasse. Aí o meu irmão teria que assumir a Gilvânia. Isso é um costume do povo judeu. Então isso era uma lei. E o que aconteceu? Não, tinha a falta do irmão, procurava o parente mais próximo. O primo de primeiro, segundo, terceiro, vai atrás. Então ele teria a possibilidade de ser o resgatador dessa pessoa. Essa era a lei do resgatador. E essa lei de resgate, ela aponta para uma coisa que ia acontecer lá na frente, que era o resgate da humanidade. Então, assim como existia essa lei aqui, o que vai acontecer lá na frente? O Senhor, ele foi o resgatador de quem? De toda a humanidade. Então, aqui estava apontando uma lei judaica para algo que ia acontecer lá na frente. E como é que ocorreu isso? Noemi disse: olha, Ruth, você vai reivindicar esse negócio aí, porque a gente está aqui, está numa situação complicada e o negócio não está bom. E você vai procurar lá com Boaz, porque ele é um parente próximo nosso, então ele pode nos resgatar. E ela usou o conhecimento da lei que ela tinha. E lá no versículo 3 e o 11, diz o seguinte: novamente, Ruth, por seu testemunho, ela é reconhecida. Portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo o quanto me pedirdes, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. E essa palavra aqui, mulher virtuosa, eu acho que vocês já ouviram em outro lugar. Lá em Salmo, diz assim, Provérbios, desculpa. Mulher virtuosa, quem a achará? Vale mais do que um tesouro e tal, alguma coisa assim. Mas essa é a mesma palavra. Ela foi reconhecida como uma mulher virtuosa. Em qual situação? Ela foi reconhecida como uma mulher virtuosa por Boaz, na hora que ela foi ao encontro de Boaz, numa situação que ela tinha criado lá com Ruth. Tu fica no pé de Boaz lá, e na hora que ele levantar, tu vai dar um susto nele e vai dizer: olha, tu tem que resgatar a gente, porque tu é parente de Noemi. Aí ele: tá certo, você tá certo. Só que Boaz, depois ele ficou pensando e se lembrou: eita, eu não sou o parente mais próximo dela. Ele foi fazer as contas lá da genealogia, não sou o parente mais próximo dela. Não posso resgatar a Ruth e nem Noemi. Porque o lance do resgate era assim: ele resgatava, ficava com as terras, ele seria o proprietário das terras, só que ele teria que tomar de conta das mulheres também. Nesse caso, ele teria que casar com Ruth. E aí o que ele fez? Então deixa eu resolver aqui com os juízes da cidade. Reuniu a cidade toda lá, isso já se passa lá no capítulo 4. E ele começa a buscar o meio legal de resolver essa situação. E qual era o meio legal de resolver essa situação? Era que ele oferecesse a Noemi e as terras de Noemi para o verdadeiro resgatador e o resgatador mais próximo. Só que aí Boaz, ele também recebeu uma estratégia, né? Lembra que Ruth era da onde? Moabita, né? Aí olha o que Boaz falou lá no versículo 6 do capítulo 4. Então respondeu que tinha o dever de resgate em primeiro lugar. Assim, não posso assumir meu direito,
pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Pode exercer tu meu direito de resgate, pois não posso fazê-lo. Por que esse rapaz falou que ele não pode fazer? Porque Boaz disse para ele o seguinte: no dia que adquirires esses campos das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth. Aí eu acho que ele falou bem alto assim: a Moabita, mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre seu patrimônio. Então Boaz falou: Ruth, a Moabita, viu? A Moabita. Então, já para dar aquele medo no cara, né? Então ele falou desse modo para o rapaz que teria o direito. Aí o cara ficou assim: Moabita, não, vai dar ruim para mim, vou sair dessa. Então ele declinou, né? E legalmente, aí Boaz ficou feliz, porque já reconhecia Ruth como uma mulher virtuosa, convertida, cheia de Deus, né? E ele adquiriu esse direito de resgatador. Aí aqui eu quero abrir um parêntese, que nada que o Senhor vai fazer em nossas vidas vai ser através de ilegalidade. Não existe. Se acontecer alguma coisa na sua vida e ele vier através de uma ilegalidade, chuta que é laço. Não vem de Deus. Porque tudo que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele vai fazer através de uma legalidade. Deus, ele vai procurar sempre o caminho certo. Não existe aquela história de Deus faz por caminhos tortos e tal. Não, ele vai fazer através de caminhos legais. Se você vai prosperar, o Senhor vai fazer prosperar você através de caminhos legais. Se você não casou, vai casar através de caminhos legais. Se você vai adquirir alguma coisa, o Senhor vai fazer através de processos legais. Ele não vai fazer através de circunstâncias ilegais. E continuou assim a história de Ruth, e agora começou a mudar a sorte de Noemi e Ruth. Veja só, aquela mulher que voltou sem nada, agora começou a ter alguma coisa, achou até um resgatador. Gente, e a história do resgatador aqui, olha como aponta para a história de Jesus. A história não, a verdade sobre Jesus. Jesus foi o resgatador da humanidade. E sabe qual foi o caminho que Jesus seguiu para resgatar a humanidade? Foi um caminho de legalidade também. Sabe por quê? Lá em Romanos diz que não existe pecado que não seja redimido se não for com sangue. E o seu sangue, através do seu sangue, ele redimiu o pecado de toda a humanidade. Então o Senhor achou legalidade para nos redimir. E isso já tinha sido falado lá em Gênesis. Da semente da mulher haveria aquele que se levantaria e traria salvação para a humanidade. Então, que o Senhor, ele foi o resgatador da humanidade, assim como Boaz estava sendo o resgatador da vida de Noemi, dos campos de Noemi, e se casaria com Ruth. E aqui a sorte de Noemi e Ruth começa a mudar. E por que a sorte de Noemi e Ruth começou a mudar? Porque elas começaram a se encaixar dentro dos propósitos de Deus. Então, quando você procura se encaixar dentro da vontade e dos propósitos de Deus, as coisas certamente vão começar a se alinhar e começar a dar certo. E
o Senhor começa a fazer coisas improváveis, impossíveis e coisas que você nunca sonhou que poderiam acontecer. Se na sua vida tudo começou a dar errado, comece a refletir. Se tudo, uma coisa atrás da outra, está dando errado, comece a refletir. Será que eu estou dentro dos propósitos de Deus? Isso é algo passageiro? Ou isso é algo prolongado, que está começando a ser tragédia atrás de tragédia? Então pense nisso. Se aquela situação é momentânea ou é algo que está prolongado. Então, se o Senhor, se você está dentro do propósito de Deus, as coisas vão começar a dar certo. Assim como aconteceu na vida de Ruth e Noemi. Porque as coisas começaram a dar certo quando ela voltou para casa. Ela voltou para a terra que já era prometida. Quando ela começou a entender e seguir aquilo que estava dentro da lei. E a bondade do Senhor alcançou ela naquele lugar. E que o Senhor possa te alcançar com a bondade dEle, com a fidelidade dEle, através daquela pessoa que morreu na cruz como seu resgatador, para que você possa ser alcançado hoje também. E o resgate de Ruth e Noemi muda a história de dor e sofrimento. Então, o Senhor hoje, se a sua vida teve dor, teve sofrimento, teve um desarranjo de rumo, que o Senhor possa trazer o resgatador. Boaz fez um resgate. Ruth, ela foi honrada. Olha como Ruth foi honrada. Lá no versículo 4, novamente. E o versículo 11. E todo o povo, isso já era no casamento de Ruth, olha que coisa linda. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram dizendo: nós somos testemunhas que Yahvé torne essa mulher que entra agora na tua casa semelhante a Raquel e Lia, que juntas formaram a tribo de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja tua família como a de Pérez, Tamar e Judá. E aqui estava se revelando toda a descendência que veio antes de Noemi, né? E o Senhor estava começando a transformar toda aquela situação arrasada, difícil, em uma história de felicidade, de amor, e as coisas começaram a dar certo. E o que é que aconteceu depois? Boaz casou-se com Ruth e elas foram e ela deu luz a um filho que chama Obed. Aí aqui, pensa só, aquela mulher que teve 2 filhos, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Ela estava muito arrasada, aquela mulher. Ela pediu para ser chamada de Mara. E olha como o Senhor surpreende quando você começa a caminhar com Ele. O Senhor deu um neto para Noemi. E aqui eu acho que foi um momento talvez de mais beleza que eu posso ver aqui. É que quando você é mãe, dizem que é um amor, né? E quando você é avó, o amor começa a dobrar. E nesse momento, a gente pode ver isso muito forte aqui. Porque Noemi, lá no versículo 15, diz o seguinte: este menino te abençoará com nova vida. Olha aqui, o Senhor está dando uma nova vida para Noemi.
e te susterá e consolará na velhice. Portanto, é filho da tua querida nora, que muito te ama e te é melhor do que 7 filhos. Olha que recompensa que Noemi recebeu aqui. Ela recebeu um neto e como uma nova vida ela começou a ter. E neto é uma felicidade muito grande. Eu vejo pelas avós do Asaf. Meu Deus do céu, é uma felicidade muito grande delas se doarem, né? E Noemi tomou o menino no colo, versículo 16, e passou a cuidar dele como se fora mãe. Então, novamente, ela sentiu aquele amor de uma mãe. Então, ela que foi um coração dilacerado, ver a morte do marido, do filho, em uma terra estranha, agora, novamente, ela começa a ter uma honra. Olha a honra dela foi toda jogada nos trapos. Porque ela perdeu o marido, filhos e voltou envergonhada. Agora o Senhor começa a dar uma dupla honra, porque ter um filho é uma bênção muito grande, principalmente para o povo hebreu. E mais ainda um filho que é homem. Ixi, era muito grande ainda. E olha o que o Senhor fez aqui. Quem era Obed? Lá na frente a gente vai ver que não existe nada e nenhuma coincidência. Quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé. Quem foi Jessé? Jessé foi pai de Davi. E Davi foi pai de Salomão. E se a gente for ler lá Mateus, o capítulo 1, você vai ver que que Jesus era da descendência de Davi. Então, toda essa história que teve muita dor, muito sofrimento, no final, ela teve um propósito assim maravilhoso. Porque ela cumpriria aqui o propósito de perpetuar a descendência que chegaria o resgatador. Boaz foi um resgatador aqui para Ruth. E Jesus, lá na frente, foi o resgatador para toda a humanidade. Então, se você hoje quer entender como Ruth, que ela entendeu sobre Deus, ela conheceu o Deus de Israel. E o Deus de Israel mudou a história dela como moabita, e Noemi, que era uma terra arrasada, começou a florescer como campos que florescem. Foi o que aconteceu com Noemi, porque ela não tinha mais nenhuma esperança, mas o Senhor foi a esperança de Noemi. Então, ainda que pareça tudo perdido, ainda que pareça não ter solução, mantenha-se fiel a Deus. Volte de onde você caiu. Volta para a rota do propósito. Não aceite ilegalidade na sua vida. Boaz cumpriu a lei para resgatar Ruth e Noemi. Deus quer fazer o extraordinário em nossa família, quer fazer o extraordinário em toda a nossa descendência. E para finalizar, homenagem aí para o Renzo. Eu quero ler com vocês lá em Romanos 8, 28, que é uma passagem muito conhecida, mas ela é bem fiel àquilo tudo que a gente viu sobre a história de Ruth e Noemi. Estamos certos. Todo mundo chegou aí? 8:28, Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar
todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então Deus tinha um plano perfeito para que a vida de Noemi e a vida de Ruth fossem transformadas. E logo lá na frente, ela se tornasse uma pessoa que nunca mais foi esquecida na Bíblia. Então, vocês acham que alguém lembra de Orfa? Orfa foi alguma coisa assim importante, relevante na Bíblia? Não. Mas Ruth, que tomou uma decisão de não abandonar e ser fiel a um Deus e a uma pessoa que servia a esse Deus, ela foi lembrada para toda a eternidade. Ruth será lembrada para toda a eternidade, porque ela conseguiu e ela foi a mãe de uma grande geração. E que o Senhor possa lembrar você, homem e mulher de Deus, que a sua descendência e as coisas que acontecem na sua vida, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são fiéis aos planos que o Senhor preparou para você. Eu queria, para encerrar, fazer uma oração com você. E a gente falou muito sobre resgatador. O Senhor Boaz, ele foi um resgatador. E se você sentiu hoje que o Senhor, ele precisa ser o seu resgatador, que você fique no seu lugar e feche os seus olhos, fale com Deus agora, porque Ele foi o nosso resgatador, Ele é o nosso resgatador. E hoje, Ele pode fazer aquilo que Ele fez com Ruth, Noemi, fez com muitas outras pessoas na Bíblia, de transformar terras arrasadas, terras que não tinham mais nada, para campos que são verdejantes. Querido Deus, nós continuamos na Tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Rei, o Senhor é resgatador, é libertador. Querido Pai, eu Te adoro, Senhor, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, Senhor, é para Ti. Deus querido, que o Senhor possa transformar vidas aqui, Senhor. Querido Pai, que vidas possam ser transformadas de terra arrasada, Senhor, a campos que florescem. Que os campos, Senhor, que um dia se frustraram, foram queimados, Senhor, foram pisados, amassados por angústia, dor, sofrimento, Senhor, hoje possam encontrar o resgatador, Senhor. O nosso resgatador é Cristo.